é Jesus e quem é Jeová? Jesus é o primogênito. Jesus não era a imagem dele mesmo, mas a imagem de seu Pai, Deus. Era primogênito, o primeiro gerado. Também, o mais importante da criação, certamente se referindo não a Deus, mas a seu filho primogênito. Nas escrituras hebraicas e nas escrituras gregas cristãs, a palavra primogênito ocorre 112 vezes, no sentido de ser o primeiro nascido. Primogênito, em grego, de Colossenses. Protótokos, princípio, arqueia. E primeiro, do verbo proteuo, que significa ser o primeiro, ter o primeiro lugar. Tais palavras descrevem a Jesus como o primeiro de um grupo ou classe, como, por exemplo, o grupo dos ressuscitados. Colossenses 1,18 diz que Jesus é primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1,5 chama Jesus de primogênito dos mortos. Atos 26:23 fala de Cristo como primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Assim, Jesus era do grupo dos ressuscitados para a vida eterna. Mas ele foi o primeiro do grupo. Ninguém antes de Jesus Cristo foi elevado à vida imortal nos céus, visto que ele foi o primeiro a ter uma ressurreição, a perfeição de vida para nunca mais morrer de novo. Ele, Jesus, é o primogênito, ou o primeiro deste grupo, ou seja, dentre os mortos. A realeza e o sacerdócio no antigo Israel eram herdados pelo primogênito de um rei ou do sumo sacerdote. Assim também, Jesus é rei e sumo sacerdote, como eram os primogênitos no antigo Israel. Se alguém disser que Jesus é primogênito de toda a criação, como foi citado pelo apóstolo Paulo em Colossenses 1,15, porque ele é criador, não corresponderá nem ao significado da palavra grega, nem à lógica. Porque o Pai de Jesus, aquele que criou todas as coisas, nunca foi chamado de primogênito. Não é Jeová o mais proeminente de todos. Porque ele jamais foi chamado de primogênito. Porque ele é Pai, o que gera. Primogênito é aquele que é gerado e nascido primeiro, aquele que é filho, ou aquele que recebe o direito da primogenitura, direito daquele que foi o primeiro gerado. Assim sendo, Jesus também faz parte da criação, é um ser criado. Dito de modo simples, Jesus é o começo da criação originada por Deus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Por meio, ou por intermédio, é a palavra dia, em grego. Quer dizer que alguém criou tudo, no caso, Deus, seu Pai, por intermédio de Jesus, o primogênito do Pai, o primogênito de Deus, o primeiro filho de Deus, a primeira criatura, que ajudou seu Pai, a fonte da vida, na criação de todas as coisas. Foi também chamado de meu filho amado, por Jeová. Então uma voz saiu da nuvem dizendo: este é o meu filho, aquele que foi escolhido. Escutem-no. Mateus 3,17. Salmo 2,7. Lucas 9,35. Filho é filho, pai é pai. Jesus é filho, foi criado, portanto não existiu pela eternidade passada. O filho sempre vem depois do pai. Jesus é filho de Deus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Colossenses 1,18. Aqui verificamos que as palavras gregas tanto para primogênito, protótokos, como para princípio, arque, descrevem a Jesus como o primeiro de um grupo ou classe, o corpo que é a igreja, e por conseguinte tem a primazia neste respeito. Também a preeminência em ser o primeiro ressuscitado à vida infindável dentre todos os humanos mortos.
Ser Jesus o primogênito de toda a criação envolve a lei da primogenitura, o direito do primeiro que nasceu ou foi produzido. Desde os primeiros tempos, o verdadeiro filho primogênito gozava de privilégios especiais que incluíam a sucessão da chefia da família, assim como também herdar uma porção dupla da propriedade do pai. A realeza e o sacerdócio também eram herdados pelo primogênito de um rei ou do sumo sacerdote no antigo Israel. Um filho unigênito de um pai. Também foi chamado de um filho unigênito de um pai. Deus unigênito. Filho unigênito. João 1:14 e 18. João 3:16 e 18. 1 João 4:9. Alguns tentam interpretar o termo filho unigênito desta seguinte maneira. Quando monógenes é empregado para se referir a Jesus como unigênito do Pai, a interpretação correta deve ser o de único existente, ou único do tipo. Isso significa que ele sempre existiu, gerado eternamente do Pai. O significado de unigênito, quando aplicado a Jesus, enfatiza a unicidade absoluta de Cristo e sua união eterna com o Pai. Quando Jesus é chamado de unigênito do Pai, isso significa que ele é exatamente da mesma essência que o Pai. Uma prova que esta interpretação é correta é a referência que encontramos na carta aos Hebreus, onde o termo grego é aplicado a Isaque, filho de Abraão. Na verdade, como citado acima, é apenas uma interpretação dita correta feita por trinitaristas, mas parece ser mais uma forçação. Eles dão a entender que Jesus é um tipo de clone de seu pai. Como pode uma pessoa ser filho e ao mesmo tempo ter a mesma idade de seu pai? Citam o caso do filho unigênito de Abraão, Isaque. Sim, Isaque era o filho de Abraão, o que implica não ser nunca igual ao seu pai Abraão. Monogenes significa único gerado. Se é gerado, alguém gerou. Se alguém gerou, quem era o gerado antes de ser gerado? Porque aquele que gerou é chamado de pai e o gerado é chamado de filho. A definição trinitarista é que Jesus sempre existiu gerado eternamente do Pai. Paulo referiu-se a Isaque como filho unigênito de Abraão. Hebreus 11:17. Embora Abraão também tivesse gerado Ismael com Agar, bem como diversos filhos com Quetura, em Gênesis 16:15, 25, 1 e 2. Também 1 Coríntios 1, 28 e 32. O pacto de Deus, porém, foi estabelecido somente por meio de Isaque, o único filho de Abraão, segundo a promessa de Deus, bem como o único filho de Sara, sua legítima esposa. Gênesis 17, 16 ao 19. Ademais, na ocasião em que Abraão ofereceu Isaque, esse era o único filho que estava na casa de seu pai. Não tinham nascidos ainda os filhos de Quetura, e já fazia cerca de 20 anos que Ismael fora embora. Sem dúvida estava casado e era cabeça de sua própria casa. O dicionário de Strong, monogenes. Primeiro, único do seu tipo e exclusivo. 1. Usado para filhos ou filhas únicos, visto em relação a seus pais. 2. Usado de Cristo, denota o único filho nascido de Deus. Sim, Jesus é filho unigênito do seu Pai. Jamais será igual ao seu Pai. Jesus é o único de sua espécie, o único a quem o próprio Deus criou diretamente, sem a intermediação ou cooperação de qualquer outra pessoa ou criatura. Ele, Jesus, é o único a quem Deus, seu Pai, usou como ajudante para trazer a existência de todas as outras criaturas. Ele, Jesus, é o primogênito e o principal dentre todos os outros anjos. Colossenses 1:15, Hebreus 1:5 e 6. Anjos que as Escrituras chamam de
os semelhantes a Deus, ou deuses, no Salmo 8, 4 e 5. O simples fato de Jesus ser chamado de Deus unigênito não poderia se referir a Jesus como sendo Deus Todo-Poderoso, porque ele foi gerado, é o que a palavra unigênito significa. Mas ainda assim, ele foi chamado de Deus unigênito, assim como também anjos foram chamados de deuses, assim como também até seres humanos foram chamados de deuses, porque a palavra Deus se refere à pessoa poderosa. Assim, Jesus também é descrito como Deus poderoso e também Deus unigênito, ou seja, uma pessoa poderosa gerada pelo seu Pai, o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Quanto ao poder de Jesus quando estava na terra. Jeová forneceu poder em diversas ocasiões aos seres humanos a quem aprovou, como aconteceu com Sansão. A mulher deu à luz um filho e o chamou de Sansão. O menino crescia e Jeová continuava a abençoá-lo. Com o tempo, o Espírito de Jeová começou a agir nele. Sansão clamou então a Jeová: Soberano Senhor Jeová, por favor, lembra-te de mim e fortalece-me só mais esta vez, por favor, ó Deus. Juízes 13, 24, 14, 19. Quando Sansão estava para ser entregue aos filisteus, o Espírito de Jeová tornou-se ativo nele, e as cordas que havia sobre os seus braços vieram a ser como fios de linho fino quando abrasados pelo fogo, de modo que seus grilhões se derreteram de cima das suas mãos. Juízes 15, 10 até o 15. Outro homem que recebeu o poder de Deus foi Davi. Samuel pegou o chifre com óleo e o ungiu diante dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Jeová deu poder a Davi. 1 Samuel 16, 13. Davi conhecia o poder do Espírito Santo já por muito tempo. Ele ainda era adolescente, quando esse Espírito o habilitou a vencer Golias, o gigante. E Davi acrescentou: Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17, 37. Após cometer um conjunto de erros muito graves, Davi fez uma oração para Jeová. Mostra-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal, pois eu tenho consciência das minhas transgressões. Não me lances fora de diante da tua face. Não tires de mim o teu Espírito Santo. Outro homem que recebeu o poder de Deus foi Moisés. Quando 70 homens capazes foram nomeados para ajudar a Moisés, Deus lhe disse: Terei de tirar um pouco do Espírito Ruá que há sobre ti, e colocá-lo sobre eles. Números 11, 17. No tempo de Moisés, Jeová orientou como seria feita a tenda de adoração. Moisés disse então aos israelitas: Vejam, Jeová escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele o encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e conhecimento em todo tipo de trabalho de artesão, para elaborar projetos artísticos e para fazer todo tipo de trabalho artístico com madeira. E pôs no coração dele, bem como no de Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a disposição de ensinar. Ele os encheu de habilidade para executarem todo tipo de trabalho de artesão, de desenhista, de bordador com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino, e de tecelão. Esses homens farão todo tipo de trabalho e elaborarão todo tipo de projetos. Êxodo 35, 30 ao 35. E o profeta Miqueias escreveu: Quanto a mim, fiquei cheio de poder, por meio do Espírito de Jeová, também de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua rebeldia e a Israel o seu pecado. Miqueias 3, 8. Disse Jesus em Lucas 11, 13. Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai, no céu, dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jeová, a fonte, forneceu poder a Jesus. Jeová, que forneceu poder para o homem Jesus, e assim como os homens fiéis da antiguidade, realizou também obras maravilhosas e sobrenaturais, com objetivos bem definidos. Jesus, quando homem na terra, sentiu quando saiu o poder dele, e uma mulher foi curada. Quando as multidões o apertavam em sua volta, Jesus sentia que saía poder dele. Jesus executou ações poderosas, demonstrando total controle sobre eles, sobre leis e forças da natureza. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Jesus estava lendo Isaías 61:1, escrito séculos antes. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque Jeová me ungiu. Sobre Jesus, conta o apóstolo Pedro, após a morte e ressurreição dele. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Atos 2:22. Nessa ocasião, Jesus já havia sido ressuscitado, já tinha voltado para os céus, onde recebeu ainda maior poder. Jeová, a fonte, forneceu poder após a ressurreição de Jesus. De fato, poucos dias após Jesus ser ressuscitado, Jeová cumpriu a promessa feita em Joel 2:28, séculos antes, de que acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E nós temos o registro feito pelo escritor Lucas do evento pós-ressurreição de Jesus, em que todos foram ou ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2:4. Sim, Jeová derramou do seu Espírito Santo, da sua força ativa. Mas foi por intermédio de Jesus que o verdadeiro Deus fez isso. Continua ainda o apóstolo Pedro a explicar. Deus ressuscitou a esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Portanto, visto que ele, Jesus, foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai, o verdadeiro Deus, o prometido Espírito Santo, derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Atos 2:33. Portanto, Jesus, já ressuscitado, recebeu do Pai poder e derramou sobre os discípulos, habilitando-os a falarem em idiomas estrangeiros, para poderem pregar aos visitantes de diversas nações sobre as boas notícias do reino de Jesus. Mas Jesus haveria de receber muito mais poder quando Jeová empossasse Jesus como Rei Celestial, 2000 anos mais tarde. O apóstolo João recebeu uma visão sobre o evento. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, das criaturas viventes e dos anciãos, e o número deles era de miríades e milhares de milhares. E eles estavam dizendo em alta voz: O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. Apocalipse 5:11 e 12. O Cordeiro é Jesus, e ele foi digno de receber poder. E quem deu a Jesus o poder? Também o Cordeiro, Jesus, recebeu a honra, a glória e a bênção. E quem abençoou? Quem deu esta bênção a Jesus?
Foi uma ocasião para recompensar todo o trabalho fiel de Jesus como representante de Jeová. Jesus tornou-se digno de receber isso de seu Pai, o poder, a sabedoria, a força, a bênção, para que pudesse desenvolver a missão de ser o Rei do universo, da terra e do ser humano. Recebeu de seu Pai, o dono do universo, para poder resolver todos os problemas dos céus e da terra, para o benefício dos justos e para estabelecer a soberania justa de Jeová de uma vez por todas. As origens do conhecimento e poder de Jesus. Quanto à sabedoria, Jesus disse que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. João 5, 19 e 20. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o desejar revelar. Lucas 10, 22. Se tem alguém que conhece o Pai, Jeová, profundamente como ninguém mais no universo, este é Jesus, quem passou milênios com ele nos céus, até mesmo antes de serem criados os anjos e o universo. Qual é a origem da sabedoria de Jesus? O Filho faz igualmente como aprendeu de seu Pai, porque o Pai de Jesus lhe mostrava tudo, e Jesus fazia igualmente. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície das águas, quando ele colocou as nuvens no alto, quando estabeleceu as fontes das águas profundas, quando ele decretou ao mar que suas águas não fossem além do que ele havia ordenado, quando lançou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado, como trabalhador perito. Provérbios 8, 27 ao 30. Quanto aos ensinamentos. Então Jeová me disse para Moisés: o que eles disseram é bom. Eu farei surgir para eles, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a você, Moisés, e porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. De fato, exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Deuteronômio 18, 17. Certamente esta profecia se referia à vinda de Jesus, o profeta semelhante a Moisés. Portanto, Jeová disse: porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. Porque Jesus falava em nome ou como representante de Deus, assim como Moisés também fora, muitos séculos antes. Jesus, numa oração a Jeová, disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. João 17, 6 até 8. Sim, o servo de Jeová, semelhante a Moisés, era Jesus. E Jeová disse: porei as minhas palavras na boca dele, para ele falar em meu nome. Agora Jesus, em oração, diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Depois de fazer surgir o seu servo, Deus o enviou primeiro a vocês. Atos 3, 26. Aqui, servo é a palavra grega paes, que significa servente, servo, escravo, assistente do rei, ministro. Sim, Jesus é o servo de Jeová Deus. Porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. Jeová pôs suas palavras na boca dele, e ele, Jesus, falou tudo o que Jeová mandou. Para que se cumprissem as palavras de Isaías, o profeta, que disse: vejam o meu servo, a quem escolhi, meu amado, a quem aprovo. Porei sobre ele o meu espírito, e ele esclarecerá às nações o que é justiça.
Realmente, em seu nome as nações esperarão. Mateus 12, 17 ao 21. Jeová deu assim as referências de Jesus para a humanidade, recomendando os serviços do seu servo, do seu escravo, Jesus Cristo. Jesus disse que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo, não tem me deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. João 8, 28 e 29. Jeová pôs suas palavras na boca dele, e ele, Jesus, falou tudo o que Jeová mandou. Jeová Deus, Pai de Jesus, exigirá uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras, que ele, Jesus, falar em meu nome. Quanto ao poder de dar vida. O próprio Jesus disse em João 5, 25 até 28. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E também lhe deu autoridade para executar julgamento, porque é o Filho do homem. Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus tem vida em si mesmo, ou tem em si mesmo o dom da vida. Jesus tem vida em si mesmo, porque o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida. Seu Pai, Jeová, deu a Jesus autoridade e poder para ele dar vida e até ressuscitar mortos. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, Jeová, e do Cordeiro, Jesus Cristo. Apocalipse 22, 1. Quanto à autoridade. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Mateus 28, 18. Autoridade, em grego, exousia, poder de reger ou governar. O poder de alguém cujas ordens devem ser obedecidas foi dada a Jesus por quem tinha esse poder para dar, pelo Deus Todo-Poderoso, seu Pai. O apóstolo Pedro disse após a ressurreição de Jesus: Vocês são filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os antepassados de vocês, depois de fazer surgir o seu servo. Falando de Jesus, Deus o enviou primeiro a vocês para abençoá-los, ao afastar cada um de vocês das suas ações más. Atos 3, 26. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Mateus 12, 18. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram nesta cidade com homens das nações e com povos de Israel contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Atos 4, 27 e 30. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Atos 3, 13. Embora Jesus tenha recebido de Jeová toda a autoridade, continua sendo o santo servo de Jeová. Jesus tem autoridade para ressuscitar pessoas. Jesus tem a chave do Hades. Tenho as chaves da morte e da sepultura. Em grego, Hades. Apocalipse 1, 18. Hades é a sepultura da humanidade. E Jesus tem a chave. Usando os méritos de seu sacrifício, Jesus recebeu a autoridade para abrir as portas da morte, abrir o Hades e ressuscitar os mortos que Jeová aprovar. A Bíblia fala dos portões da morte, da porta da morte. E Jesus tem as chaves. Jó 38, 17, Salmo 9, 13. A morte e a sepultura, o Hades, foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo representa a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Jesus também tem autoridade para reduzir a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Hebreus 2, 14. Quanto ao amor. Jeová Deus é o perfeito modelo a ser seguido. Como disse Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Jesus, como o Rei messiânico nos céus, tem o espírito de sabedoria e de compreensão, o espírito de conselho e de potência, o espírito de conhecimento e temor de Jeová. Isaías 11:1 e 2. Sim, Jesus tem temor de Jeová, ou seja, um temor salutar de desagradar seu pai. Como um filho amado respeita seu pai e se esforça em agradá-lo. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, a nós, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 9 até o 11. Ó Jeová, teu amor alcança os céus. Como é precioso teu amor! Os filhos dos homens se refugiam na sombra das tuas asas. Continua a mostrar teu amor leal aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Salmos 36, 5 até o 10. Porquanto, tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Romanos 15:4. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Salmos 19, 7 até o 11. O relacionamento entre Jeová Deus e seu Filho foi baseado em amor desde sua criação, antes da criação do universo. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Essas foram as palavras quando Jesus se dirigiu ao seu Pai em oração. Jesus demonstrou amor semelhante quando esteve na terra. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Maior só mesmo daquele que deu seu Filho pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3:16. Jesus entrou numa sinagoga, levantou-se e leu Isaías 61:1. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque Jeová me ungiu para confortar a todos os que choram. Jesus também disse em outra ocasião: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus 11:28. A importância do contexto. Quando Jesus explicava algum assunto complexo, ele citava textos de diversas partes da Bíblia. Assim também faziam os apóstolos. Mas precisamos entender os contextos. Por exemplo, vamos estudar sobre o termo Filho de Deus e as muitas vezes que é citado na Bíblia. O primeiro filho. O primeiro ser chamado de Filho de Deus foi Jesus Cristo. João Batista disse: E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. João 1:34. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus. O apóstolo Paulo explica que antes de vir à terra, Jesus foi o primeiro Filho de Deus, antes de qualquer outro ser. Disse o apóstolo Paulo: Jesus
é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Porquanto Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós. 2 Coríntios 1:19. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4 e 5. O próprio Jesus referiu a si mesmo em João 3,16 que Deus deu o seu Filho unigênito para morrer pela humanidade. E o próprio Deus, a partir dos céus, identificou Jesus. Então uma voz saiu da nuvem, dizendo: Este é o meu Filho, aquele que foi escolhido. Escutem-no. Mateus 3,17. Isso foi na ocasião do batismo de Jesus. Filhos celestiais, os anjos. Depois de Jesus, foram criados outros filhos de Deus. Os filhos de Deus começaram a bradar em aplauso, disse Jó 38:7, se referindo ao tempo da criação do universo. Claro que aqui os filhos de Deus se referem aos anjos. Também Gênesis cita alguns destes filhos de Deus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si. Gênesis 6:2. Algumas pessoas dizem que estes filhos de Deus se referem a homens. No entanto, o versículo 1 do mesmo capítulo diz que a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, para depois dizer que estes filhos de Deus tomaram as mulheres para terem filhos. Quando o versículo 1 diz que a humanidade se multiplicava, era porque homens tinham relações com mulheres. Não tem lógica o versículo 2 se referir aos mesmos homens como sendo supostamente filhos de Deus. E o versículo 3 há a reprovação da parte de Deus. O versículo 4 explica que, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, estes eram nefilins, derrubadores, talvez fossem gigantes. O fato é que a perversidade era grande. No livro de Jó, a Bíblia cita mais uma vez os filhos de Deus. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Certamente os filhos de Deus são os anjos se apresentando perante Jeová. E definitivamente não são homens na terra, fazendo oração a Deus, e sim uma reunião celestial com pessoas espirituais chamadas de anjos. Após uma breve conversa, e Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 1. Houve uma segunda reunião celestial, e chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, segundo a Bíblia na versão Almeida atualizada. Outra versão da Bíblia verte como: os servidores celestiais voltaram a se apresentar perante Yahvé. A Bíblia King James atualizada. O primeiro filho de Deus terrestre. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios 15, 45 até 49. A genealogia de Jesus, indo para o início da humanidade, conforme registrado por Lucas, é assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Lucas 3:38, na Nova Versão Internacional. Todos humanos são filhos de Deus. Naturalmente, toda a humanidade, homens e mulheres, são filhos de Deus. Muitas vezes eles são chamados logicamente como filhos dos homens.
Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Salmo 53, 2. Jesus também foi chamado diversas vezes de Filho do Homem, quando se referia à sua vida na terra. No entanto, há uma diversidade de situações em que pessoas se tornam filhos quando entram numa relação especial com Deus. Por exemplo, os israelitas foram adotados por Deus como filhos, quando foram escolhidos e entraram num pacto especial com Jeová. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Deuteronômio 14, 1 e 2. Serão chamados filhos do Deus vivo. Oséias 1, 10. Assim diz Jeová: Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, 22. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Oséias 11, 1. Com muita antecedência, Jeová predissera o estabelecimento de um novo pacto. Jeová desfez o pacto com a nação de Israel e agora a adotou como filhos humanos, que entraram então neste novo pacto, ou nova aliança. Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12 e 13. Deus enviou seu Filho, explica o apóstolo Paulo, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26 e 27. Aqui devemos explicar que Adão foi criado por Deus, então Adão era filho de Deus. Mas, através de Adão, a humanidade se afastou de Deus, agora passando a serem imperfeitos, pecadores e afastados do favor divino. A partir da nação de Israel, Jeová os adotou para que servissem numa condição especial como filhos de Deus. Estes mesmos israelitas imperfeitos abandonaram as leis e viraram as costas para Jeová. Agora, a partir de Jesus, Jeová reuniu uma nova nação e a estes adotou como seus filhos, assim como havia feito com a nação de Israel. Então, a adoção como filhos pode se referir a algo diferente de ser criado, como Adão foi, como a humanidade foi, e por ser criada por Jeová, naturalmente são todos filhos de Deus. Mas, no caso dos israelitas, Jeová concedeu ter uma condição de relação especial com eles, como se adotando-os novamente como filhos. Agora, a partir de Jesus, Jeová começou a escolher pessoas de todas as nações para compor uma nova nação, e os membros dessa nova nação, constituída por pessoas de toda a terra, entrariam novamente numa relação de filhos adotados por Jeová. Foi na época que Jesus andou pela terra que Jeová fez esta nova aliança e começou a escolher pessoas para participar da mesma. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, 12. O vídeo Uma Nação Santa irá discorrer sobre isto. Mas Jeová espera qualidades elevadas dos que pretendem ser chamados de filhos de Deus. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Jeová é quem determina se vai aceitar a pessoa nesta aliança especial. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14.
Este novo pacto tinha um objetivo: separar pessoas para servirem como um povo especial, como fora Israel no passado. Desta vez, o próprio Jeová escolheria pessoas de todas as nações para fazerem parte da nação do Israel espiritual. Pessoas serão usadas por Jeová de modo especial. Serão designados pelo soberano universal para reinar sobre a terra, apoiando o rei designado por Jeová, Jesus Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. 1 João 3:2. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17. É um acontecimento que toda a raça humana vai se beneficiar, o que levou um servo de Jeová, o apóstolo Paulo, a expressar: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Na tradução do Novo Mundo, pois a criação está esperando com viva expectativa a revelação dos filhos de Deus. O apóstolo João explica que muitas vezes se considera filho alguém que segue um proceder próprio. Desta maneira sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. 1 João 3:10. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14 e 15. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. 1 João 3:1 e 2. Enfim, termos iguais podem ter significados diferentes em contextos diferentes. Voltemos a Jesus. Jesus se tornou Filho de Deus diversas vezes em contextos diferentes. 1. Jesus foi o Filho primogênito antes de haver mundo, se referindo naturalmente ao surgimento de Jesus ou à sua criação. 2. E depois, Filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne. Aqui, naturalmente, se refere ao seu nascimento do ventre da Maria por ocasião do nascimento de Jesus na terra. Por isso diz, segundo a carne. 3. E depois, após a sua morte, com poder, foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, por meio da ressurreição dentre os mortos, para a vida celestial. 4. E depois, no dia que Jeová empossou Jesus como rei: você é meu filho, e hoje eu me tornei seu pai. Uns 1000 anos antes de Jesus, Jeová prometeu ao rei Davi: quando chegar o fim dos seus dias, e você descansar com seus antepassados, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. É ele quem construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei firmemente o trono do seu reino para sempre. Eu me tornarei seu pai, e ele se tornará meu filho. 2 Samuel 7:13 e 14. Nestas ocasiões, Jeová tornou-se pai de Jesus por produzir uma linhagem até um descendente que era Jesus, por dar a vida novamente pela ressurreição de Jesus, e por exercer autoridade como o Pai do Universo e empossar seu próprio rei, seu filho, sobre os assuntos do universo e cuidar dele como a um filho de rei, dando poder, sabedoria e condições para um bom reinado. No próximo vídeo, nós vamos estudar o termo por intermédio de Jesus.